qual foi o seu maior erro ao investir em cripto? Bem, eu passei essa enquete no meu Instagram há algum tempo e eu selecionei aqui para você 7 erros que eu mais ouvi ali descritos para trazer para você e, obviamente, trazer uma discussão aqui que é interessante, porque eu espero que, ao ouvir esses erros aqui, você não cometa os mesmos. Beleza? Vamos lá, separado em 7 em ordens não de importância e eu, obviamente, vou descrever aqui o que eu acho mais interessante para você não errar. Primeiro dele, investir tudo em um único projeto. Isso é um erro bem comum quando você começa em cripto, justamente porque às vezes você começa a se envolver com um projeto específico e acredita que ele é o futuro, que ele é o novo Bitcoin, que ele vai superar todas as moedas e, naturalmente, quando você é fisgado ali pelo bichinho do ganho, você acredita muito mais ainda naquela tese. E é natural que em um momento de alta, as pessoas, os investidores, todo mundo que está ao seu redor ali, naquela comunidade daquele ativo, comece a falar muito bem e inclusive a extrapolar as possibilidades daquele ativo, né? A prever que ele em algum momento possa ser maior do que o Bitcoin, que ele possa dominar o mercado inteiro, que ele inclusive possa ser maior do que a economia de grandes países. E isso acaba influenciando as pessoas a colocar todo o dinheiro naquele ativo. O que eu quero que você entenda é que vez ou outra você vai ver uma história de um milionário ou de até um bilionário que fez uma dessas apostas e acabou ficando realmente rico com uma única aposta, com uma única posição. Mas o que você tem que ter em mente é que para cada uma dessas histórias ali de grande vitória e de grande ganho, existe uma centena, dezena, até milhares de pessoas que não conseguiram ter êxito e todo o dinheiro que colocaram viram ir a zero ou perder substancialmente ali o valor. O que você tem que entender é que cripto ele já oferece essa aposta assimétrica, que é basicamente o que eu posso perder é aquele valor que eu investi e o que eu posso ganhar é virtualmente infinito. E diferente do mercado tradicional, em que você possa haver ganho de 30%, 40%, 50%, 100%, aqui em cripto a gente está falando de multiplicadores. Basicamente você está falando de pensar em se desfazer da posição quando você atinge pelo menos 100% de lucro. E não é difícil encontrar exemplos de pessoas que fizeram 100 vezes o capital investido, 200 vezes e até 1000 vezes o capital investido. O grande problema aqui é que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque você pode sim estar errado naquela sua opinião. E a forma de você se controlar aqui é fazer a diversificação dos ativos, que naturalmente não é tão simples, porque a gente entende que o mercado cripto tem mais de pelo menos ali 6.000 ativos e isso pode ser muito difícil para você escolher da sua casa qual o melhor ativo, até porque quando você vai consumir esses conteúdos ao redor ali da internet, tem muita falácia sendo propagada como verdade. Mas aí eu já fugi até um pouco do nosso assunto, vamos para o nosso ponto 2. Transferir dinheiro para o endereço errado. Olha, esse aqui pode não ser um erro que você cometa por estar sendo influenciado por outras pessoas, mas eu acho que dói tanto quanto qualquer outro erro. O que acontece é que o investidor ali, ele copia o endereço errado ou simplesmente manda o dinheiro para uma blockchain que não é possível de receber esse dinheiro. Um erro muito comum dentro desse mercado foi mais ou menos ali em 2017, quando a gente teve uma atualização do Bitcoin e se criou o Bitcoin Cash, que era um concorrente do Bitcoin, e eles tinham basicamente o mesmo endereço. Então você poderia mandar dinheiro do Bitcoin para a rede do Bitcoin Cash e simplesmente perder o saldo desse ativo. Outro erro muito comum é você enviar para um saldo de uma rede e naturalmente ter enviado um outro ativo, basicamente como o caso do Bitcoin e Bitcoin Cash, mas nas redes que são similares à do Ethereum. E isso você tem que tomar muito cuidado, porque esse é o erro para mim que incomoda de uma maneira parecida, mas diferente de você investir num projeto ruim. Por quê? Porque você pode simplesmente estar certo na sua tese, na sua ideia. Olha, comprei um ativo bom, mas por um vacilo eu acabei transferindo para o endereço errado. E aqui vai a dica de ouro para tudo. E assim, saiba que isso aqui, as pessoas com muita grana acabam seguindo essa mesma dica. Por mais que você tenha confiança no endereço, saiba que está tudo certo, correto, envia uma parcela bem pequena, o mínimo possível que você pode enviar, por mais que você pague uma taxa alta relativa ao valor que você está transferindo, isso vai te dar a segurança de você estar transferindo para o endereço certo. Essa é a principal dica. Inclusive, nas grandes movimentações do Bitcoin, algumas vezes você vê esse comportamento. Na transferência de bilhões de dólares, tem gente que manda um Bitcoin ali
e depois manda todo o resto para ter certeza que aquele dinheiro vai chegar no destino que ela colocou ali no endereço. Então, toma bastante cuidado com isso, porque esse é o erro que você fica se martirizando por muito tempo, do tipo, imagina que eu não tivesse mandado o dinheiro errado ali, quantos bitcoins, quantos etéreos ou quantos qualquer outro ativo você teria no bolso hoje, dado, óbvio, se você acredita no futuro dessa classe de ativos. Bem, vamos ao nosso terceiro erro. E esse aqui é o erro basicamente da inação, de não agir, que é nunca investir ou demorar para começar a investir. É natural que você, como investidor iniciante, tenha um pouco de receio do que você pode fazer, do que você pode comprar e cada vez adie mais a sua decisão de investir. Isso vai criando uma procrastinação na sua rotina que simplesmente você acompanha, você faz o que a gente chama de trades mentais, né, de negociações mentais do tipo, olha, vamos supor que eu tivesse comprado o ativo aqui, quanto eu teria ganho? E aí quando o preço sobe, você fica com receio de, olha, será que não subiu demais? Será que eu devo comprar ou não? E isso, obviamente, te coloca na mesma situação de procrastinação. E é engraçado que o mesmo acontece de forma contrária. Se você mentalmente comprou um ativo aqui e vê ele caindo, você pensa, olha, ainda bem que eu não comprei porque ele caiu, e aí você adia cada vez mais a decisão de investir. Existe uma forma muito óbvia de quebrar essa lógica, porque aqui tem basicamente um receio de você perder o seu dinheiro ou simplesmente de ver ele oscilar muito e não saber como se controlar quanto a isso. A forma que você deve combater esse tipo de procrastinação é simplesmente decidindo a quantidade de dinheiro que você quer investir em cripto, assumindo aquilo como capital perdido, né? Do tipo, estou investindo e posso ver esse dinheiro ir a zero. E o principal, diluir essas compras em pelo menos alguns meses, né? Diluir o que a gente chama de comprar recorrentemente durante o período. Exemplo, vamos supor que você quer investir R$ 1.200 em cripto ou R$ 120, qualquer coisa que seja um múltiplo aí de 12, e você separa as suas compras em 12 meses, né? Em um ano completo para você comprar. E aqui a estatística joga a seu favor. Estatisticamente, na história do Bitcoin, se você fez compras recorrentes durante 12 meses, a chance de você estar no lucro é de 72%. Né? Isso quer dizer que mais de 2/3 das vezes, quem comprou recorrentemente durante 12 meses saiu no lucro nesse ativo. E se você diluir mais ainda as compras para 24 meses, a chance de estar no lucro aumenta e, obviamente, o potencial de retorno também aumenta. Óbvio, estou falando aqui de maneira estatística, né, do que aconteceu no passado. A gente espera que isso seja um bom mapa para a gente se entender o que vai acontecer no futuro, mas óbvio, não é certeza absoluta. Bem, agora talvez o ponto mais polêmico desses 7 erros do investidor, que você aí, o mais fanático por esses ativos, vai me castigar nos comentários, mas estou tranquilo quanto a isso porque é a minha opinião, que é comprar Dogecoin e Shiba Inu, né, que são as meme coins, ou até num ciclo mais fechado aí, são as Dogecoins, né, as moedas de cachorro, que naturalmente derivam ali de um meme, né? Acho que a Dogecoin nasceu de um meme e a Shiba Inu como se fosse a derivação da derivação do meme. E o próprio fundador da Dogecoin, ele comenta que essa ideia era uma brincadeira, e era de fato. Inclusive, a própria comunidade de cripto, do Bitcoin, ele abraça essa ideia simplesmente porque é uma brincadeira de fato das pessoas. O que derivou dali em sequência foi uma comunidade extremamente forte e fanática que propaga isso, ou propaga a ideia desse ativo como se ele fosse valer $1, ou se valorizar, ou cortar zeros, como eles chamam, ou se valorizar em dezenas, centenas e milhares de vezes, sem fazer uma conta muito básica, que é a quantidade de suprimento desse ativo, ou seja, as unidades de Shiba Inu. Para você ter uma ideia, se a Shiba Inu chegasse ao patamar ali próximo de $1, você teria basicamente o PIB mundial sendo representado em um único criptoativo que não tem muita utilidade. Então, geralmente, as pessoas que estão comprando aquele ativo não fazem essa conta, e para eles é muito mais valioso ter milhares, centenas, dezenas, bilhões de ativos do que comprar uma parcela muito pequena de um ativo que tem valor, ou pelo menos já demonstrou seu valor ao longo do tempo. E isso é a grande cilada que Dogecoin e Shiba Inu impõem no mercado. Inclusive aqui, já falando outras coisas, é uma das dicas basicamente que me mostra como esse mercado ainda é imaturo, né? O fato de você ter esses representantes ocupando posições interessantes ali de market cap, fica a dúvida se a gente ainda está no mercado maduro, e obviamente isso mostra que não, ou seja, tem muito a evoluir, e isso é que representa as oportunidades que a gente vai investir nesse mercado.
Quinto erro do investidor: virar torcedor do projeto. Isso eu vi bastante nos comentários, que é: comprei um ativo, não soube vender na hora que ele começou a cair e virei torcedor. E aí você fica numa situação bem inglória, que é basicamente, olha, acredito no ativo, ou na verdade quero acreditar no ativo, e começo a consumir centenas de podcasts, centenas de textos, centenas de pessoas da comunidade que ficam inflamando o discurso e colocando mais lenha na fogueira para dizer que aquilo é só passageiro e vai subir. Isso obviamente não é certeza. O investidor tem que entender que, por mais que ele goste do ativo, que ele goste do projeto, que ele entenda o potencial do futuro, o mercado ele é muito cruel no curto prazo, e principalmente com os criptoativos. Se você tiver a oportunidade de largar um ativo que se caiu 70%, 30%, 50%, 90%, mas que possa cair mais, você está obviamente defendendo o seu dinheiro, e naturalmente isso não deixa você numa situação de descrença total no projeto, desde que você saiba o que você está fazendo. Eu espero que naturalmente você seja uma pessoa que já está nesse meio há algum tempo e tem alguns projetos que você gosta. Eu também tenho uns projetos que eu gosto, mas nesse momento de bear market, para mim, é muito mais interessante ter posições em dólar, em Ethereum, em Bitcoin e todos aqueles outros projetos que eu gosto, ficar de olho e no momento que eu chamo a virada de mão, saber quais são os ativos que eu vou colocar na carteira e não sofrer com eles durante toda a queda. O que eu estou falando para você aqui é um depoimento real. A gente tem uma carteira que a gente acompanha, tinha vários ativos que a gente gostava para longo prazo, mas eu não vou brigar contra o mercado. Adotei a posição defensiva e naturalmente acho que você deve adotar quando o mercado não te favorecer, para você não virar um torcedor de projeto e ver seu dinheiro se esvaindo aos poucos. Sexto e penúltimo erro do investidor: investir em empresas que garantem rentabilidade. Esse é um erro que, sinceramente, eu não queria ter que falar toda vez que eu falo sobre os principais erros do investidor do mercado cripto, mas isso acaba sendo recorrente, né? O mais interessante é que esses tipos de golpe, eles evoluem ao longo do tempo por uma semiótica de interpretação das pessoas que fazem com que elas questionem realmente se aquilo é um golpe ou não. A primeira leva dessas empresas que garantem rentabilidade estava realmente escrito: garantimos rentabilidade de 1% ao mês, 2% ao mês, 5% ao mês, porque os nossos traders, os caras que ficam tradando ali ou fazendo arbitragem, eles são muito bons e entregam esse tipo de percentual recorrentemente, religiosamente, mês a mês. Só que esses golpes, eles ficaram mais sofisticados e começaram não a prometer, mas a mostrar rentabilidades recorrentes durante 12 meses de extrema consistência frente ao mercado que é extremamente volátil. Isso acaba suscitando a ideia nas pessoas que esses caras encontraram o santo graal das negociações de cripto e é investir nesse mercado. E a forma dessas empresas conseguirem travar os saques é criar contratos de 1 ou 2 anos e entregar as rentabilidades ao pouco, até que o próprio golpista entenda que não é sustentável o modelo dali em diante, ou seja, tem muitas pessoas sacando dinheiro, e aí inventa alguma desculpa de que o sistema falhou, briga dos sócios. Isso já tem um by the book bem claro dentro do mercado. Então, não confie nessas empresas que garantem a rentabilidade e desconfie de quem está pegando seu dinheiro por muito tempo com um contrato que naturalmente não está sendo ali outorgado ou acompanhado para os reguladores do mercado. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso pega geralmente quem está começando a investir nesse mercado, que entende que existe um benefício gigantesco de investir no longo prazo, mas esse benefício gigantesco de investir no longo prazo, ele vem acompanhado de volatilidade, né? Não existe aqui uma forma de você ganhar muito sem ter corrido muito risco, que pode ser representado por essa variação de preço ao longo do tempo. E falo por experiência própria, né? Nos meus 4 anos de carteira sugerida para clientes, a gente teve um retorno de 32 vezes o capital investido. Só que não foi um caminho linha reta que basicamente ali dobrou o seu dinheiro ano após ano. Teve muito momento de volatilidade, tanto de queda, de totalmente descrença no mercado, mas óbvio, quem aguentou passar por isso recolheu o prêmio ali gigantesco no final desses 4 anos. E agora, para finalizar os nossos erros aqui, vem um que me dói bastante, porque esse talvez seja um dos que as pessoas mais reclamaram, assim, do fundo do coração. Deu para sentir, apesar de um texto bem curto, deu para sentir a frustração das pessoas, que é não ter realizado os lucros na alta. E aqui vai a dica essencial, que talvez seja até
um erro que essa mesma pessoa pode estar cometendo nesse ciclo agora, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, nesse meio de bear market do mercado cripto, que é não realizar os lucros na alta é acreditar que os preços vão subir. Isso não é nenhum erro, né, do ponto de vista prático. Assim, você pode ter uma tese muito positiva para o mercado nos próximos 6, 12 meses ali em diante, mas você tem que entender que às vezes você está no sobre-risco, né? E eu lembro muito de quando eu falei para as pessoas que me seguiam, mais ou menos ali 7, 8, 9 de dezembro, quando eu mantei comentando essa questão, que é, cara, tivemos um ano maravilhoso de 2021 para o mercado cripto. Estou vendo ali uma métrica que está me incomodando, que naturalmente não deveria estar indo para essa direção e deveria estar indo para outra, se é uma coisa que eu espero que o mercado suba, mas obviamente, dado uma questão de sobrealocação, e aí sobrealocação que eu chamo estar investido numa classe de ativos, e aqui o Bitcoin ou o cripto de modo geral, mais do que você deveria. Na época, eu lembro de estar 70%, 80% do meu portfólio em cripto, dado todo o ganho que eu tive no ano. Então, a minha visão naquele momento foi entender, cara, eu ainda acredito que 2022 vai ser um ano bom. Como você pode ver, estava totalmente errado, mas naquele momento eu não tinha certeza. Entendendo que, mesmo acreditando que o momento é bom, estou sobrealocado e tem uma diquinha ali do mercado me falando que talvez não seja aquilo que eu pense que vai ser positivo o ano de 2022. Então, eu lembro de desalocar boa parte do meu capital dentro do mercado cripto e ficar tranquilo, única e exclusivamente para estar comprando nesse momento. E aí vem talvez o erro que essas pessoas que não realizaram lucro estão olhando para esse mercado agora e pensando, acabou, é o fim do mundo, vou vender, vou me desfazer das minhas posições, e talvez esse seja o pior momento para você vender o ativo e o melhor momento para você comprar. E, infelizmente, esse tipo de comportamento é o que mais acontece. São raras as pessoas que conseguem se comportar da maneira correta nesses momentos, que é comprar no momento de baixa e vender no momento de alta. E eu digo isso por experiência própria. Nos melhores momentos em que você tiver que vender, vão ser os piores sentimentalmente para vender. E nos melhores momentos que você tiver que comprar, vão ser os piores sentimentalmente para você vender. Porque no momento que a gente está hoje, o medo é extremo. Então, vai cair mais, as pessoas continuam falando que vem futuras quedas, e no momento de alta, a mesma mídia que espalha esse tipo de conteúdo espalha a ideia de que veremos Bitcoin bater 1 milhão dentro dos próximos 6 a 12 meses e propagando opiniões de pessoas desse mercado. É natural que isso aconteça. O que você, investidor, tem que ter em mente é saber que não existe ponto exato de venda e de compra, e sim momentos, né, em que são mais propícios ou assimetricamente positivos para você ganhar dinheiro ou para você botar os lucros no bolso. Beleza? Quero deixar aqui como último recado que você comente aí embaixo o que você já fez de erro desse set, ou até acrescenta um novo aí. Quem sabe tem coisa aí que eu não citei e que talvez seja mais comum do que eu acho. Beleza? Grande abraço para você, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.